Bom dia, gente, tudo bem? Nós somos o Galvanoplastas e estamos aqui no Que Nato é Essa para falar um pouquinho sobre galvanoplastia. Eu sou a Giovana. Eu sou a Isabela. Eu sou a Manuela. Eu sou a Alana. Sou o Gabriel. Eu sou a Beatriz. E eu sou o Giovanni. Antes de começarmos a discorrer melhor sobre, eu irei pontuar sobre a definição da galvanoplastia. Ô, Java, então conta pra gente, pros nossos ouvintes, como funciona um pouquinho mais disso. Podemos dizer que a mesma é um processo químico-eletroquímico em que uma fina camada de metal é empregada sobre a superfície de um objeto, seja ele metálico ou não. Essa técnica ela tem como objetivo principal conferir a essas peças uma proteção contra desgaste devido à manipulação, utilização corriqueira e à corrosão. Nossa, que interessante. Então as joias são feitas assim? Exatamente. Em breve, a Kylie estará pontuando melhor sobre. Que legal. A galvanoplastia impede o contato direto do metal da peça com o ar e a umidade, adquirindo mais brilho e resistência a essas peças. Bijuterias, peças de carro, entre outros, são acessórios que podemos citar como exemplos que estão presentes em nosso dia a dia e que passaram por esse processo. Este procedimento ele é realizado através da eletrólise em meio aquoso, que será pontuado pelo Giovanni agora. Falando um pouco sobre a eletrólise é um processo não espontâneo, ou seja, o qual não ocorre de forma natural, ocorre por meio de influência de um meio externo. Continuando essa imersão sobre a eletrólise, nós podemos falar também sobre dois elementos cruciais que são os eletrodos. E o que são os eletrodos? Os eletrodos são condutores elétricos, e dentre esses condutores elétricos nós temos dois tipos, o anodo e o cátodo. O anodo ele tem íons positivos e ele tem falta de elétrons. Ou seja, por isso que ele é positivo. Então ele que vai ser o agente redutor que vai causar oxidação, certo? E o cátodo ele é o contrário do anodo. Ele tem excesso de elétrons, ou seja, ele é negativo, porque os elétrons têm carga negativa. Então ele vai gerar a redução e por isso ele é o agente oxidante. Nossa, eu tava vendo sobre isso esses dias. Muito interessante você pontuar. Pra gente falar um pouquinho mais de eletrólise, e eu vou mencionar um pouquinho sobre como a galvanoplastia acontece e como ela é influenciada e como ela necessita da eletrólise numa questão de joias, semijoias e bijuterias. A gente conhece as bijuterias e as semijoias e a gente conhece que elas têm um preço mais acessível. Mas por que elas têm um preço mais acessível? Porque elas são só revestidas de um material nobre. Elas não são propriamente feitas com esse material. Por isso elas têm um preço menor. E para isso acontecer, existem diversos banhos que são feitos por empresas de galvanoplastia. Essas empresas podem fazer até 12 banhos. E aí, todo esse processo é feito por meio da eletrólise aquosa. Os folhados, eles são semijoias que possuem menos de 1 milésimo de um metal nobre. Elas são revestidas por menos de 1 milésimo desse metal. Então, por exemplo, o ouro, que a gente... Ou a prata, vamos falar do brinco da jova. Ele é revestido de menos de 1 milésimo de prata. Então, por isso, ele é considerado um folhado. Porque ele não tem uma quantidade maior do que esse 1 milésimo. Mas tem empresas que podem colocar até 10 milésimos desse metal. Então fica bem diferente do que a gente conhece naturalmente, por isso que elas são chamadas de bijuteria ou folhados. E aí como que acontece essa galvanização? Como que acontece? Ele vem por meio da eletrólise, como o Giovanni falou. O ouro se oxida no ânodo e aí no cátodo ele se reduz para fazer um anel que revolve ali aquela peça e que faz com que seja tipo o brilho que a gente conhece. O ouro ali é aplicado na redução que acontece no cátodo. Então, eu irei dar mais ou menos o conceito do que a definição da corrosão dos metais. Então, a corrosão dos metais seria um fenômeno natural provocado por reações de óxido-redução. E esse fenômeno ocorre quando uma superfície metálica entra em contato com agentes naturais, como, por exemplo, o oxigênio e a umidade do ar. E, onde os metais, com exceção do ouro e da platina, possuem potenciais de oxidação maiores do que o do oxigênio. E, dessa forma, eles perdem elétrons para o oxigênio presente no ar atmosférico. Agora, entrando mais ou menos no conceito de reações de óxido-redução, então o material, no caso o metal, ele acaba perdendo elétrons e, por consequência, ele sofre de oxidação e ele acaba se tornando o agente redutor da reação química. Enquanto o oxigênio, ele acaba ganhando elétrons. Ele puxa os elétrons desse metal, por exemplo, e assim ele acaba sofrendo redução e, consequentemente, ele se torna o agente oxidante da reação. E para esse metal sofrer de oxidação, ele deve apresentar um potencial de redução menor que o material que entrou em contato com ele, que no caso seria o próprio oxigênio. Continuando na pauta da corrosão dos metais, podemos citar métodos anticorrosivos, que são métodos utilizados para poder preservar os materiais ao qual queremos preservar. E um dos métodos mais famosos é o metal de sacrifício. A técnica do metal de sacrifício consiste em você utilizar um material que tem um potencial de oxidação maior do que o metal que você quer proteger. Geralmente é o ferro, porque ele é bastante utilizado na indústria, mas pode ser outros metais, é o que você preferir proteger. Com isso, um grande metal de sacrifício que é comumente utilizado o magnésio, que tem um grande potencial de oxidação, e com isso ele vai se corroendo no lugar do metal ao qual você quer proteger. Com isso, ele vai se corroendo até chegar ao completo da corrosão,
e você precisa trocar esse metal de sacrifício para que consiga proteger o metal, continuar a proteger ele. Ele é utilizado bastante em dutos, gasodutos, ele é utilizado em aquecedores de água e também é utilizado em cascas de navios. Tem outros métodos, como a tinta também, que é um método anticorrosivo na casca do navio, mas esse é um dos grandes utilizados. Bom, gente, como o pessoal já falou aqui, esse processo da galvanoplastia, ele utiliza de diversas substâncias químicas, e com isso a gente pode imaginar que muitas delas são tóxicas. Essas substâncias costumam deixar resíduos tóxicos pelo meio ambiente, e isso vem causando danos há anos para o planeta Terra. Não é só a questão dos resíduos tóxicos, é a questão também de nesses processos ser utilizada uma quantidade abundante de água. Falando mais aqui agora um pouco sobre os elementos, sobre as substâncias, a gente pode usar como exemplo a eletrodisposição do zinco, do ouro e da prata, que é utilizado o cianeto, que é extremamente tóxico. Os efluentes desse processo também geram íons extremamente tóxicos, que são os cátions cobre e níquel. Um metal pesado que é extremamente tóxico, mesmo sendo usado em pequenas quantidades, e que é utilizado no processo da galvanoplastia, é o cádmio. É um bioacumulativo, o que significa que ele vai se acumulando ao decorrer da cadeia alimentar e ele não desaparece no meio ambiente. O contato do cádmio com o ser humano pode ser extremamente letal, já que pode causar problemas pulmonares, renais e até mesmo uma mutação na genética, mudando o sistema genital. A Bela vai falar um pouco mais sobre esses problemas na saúde, mas é basicamente isso. Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre como o processo da galvanoplastia, ela interfere, né, no ser humano e como esse processo, ele gera males à saúde, né? E isso acontece devido a essa solução que é proveniente do processo de galvanoplastia, como a Manu e a Kylie falaram, a Ana Beatriz falaram. E essa solução, ela é carregada de cátions, que se são liberados em rios, em mares, acabam afetando a cadeia alimentar, como a Ana falou, e pode gerar diversas doenças para os seres humanos, como a perda de movimento, pode gerar um câncer, pode gerar diversos tipos de problemas mesmo, problemas bem sérios. E também é importante a gente pontuar que o trabalho com a galvanoplastia, ele tem um risco também. E existem legislações do trabalho, existem leis trabalhistas que protegem esses trabalhadores com materiais, que protegem com proteção mesmo, máscaras, luvas, e que é proibido eles trabalharem sem isso. Só que a gente sabe, né, que como as nossas leis são muito falhas, existem lugares onde esse processo de proteção não acontece. Então, existem casos de pessoas que já morreram praticando esse tipo de coisa, esses trabalhadores que já morreram por conta disso, e é muito complicado, né? Então, é um processo que precisa de muito cuidado, muita cautela para ser realizado, porque pode gerar tremendos problemas de cadeia alimentar, como ela falou, e até mesmo para empresas e tal, e para pessoas que trabalham com isso por muito tempo, né? Enfim, gente, esse foi o nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. E relembrando aqui que a galvanoplastia, assim como a Carla disse, ela tá no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então é extremamente importante a gente tratar sobre esse assunto, sobre os riscos desse assunto, porque não é um assunto muito visto e estudado. Então, por conta disso, a gente tendo ciência dessas coisas, a gente consegue estar mais atento ao que acontece no mundo e a coisas do tipo. Mas é isso. O podcast ficou por aqui e encerramos. Tchau!